Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a este vídeo sobre circuitos de corrente contínua, potência e fontes de tensão. Para isso, nós veremos os seguintes assuntos: exercícios práticos de potência, fontes de tensão contínua e faremos algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Vamos começar com alguns exercícios práticos de potência em circuitos de corrente contínua. No nosso primeiro exemplo, temos uma fonte de 12 volts de corrente contínua que deve entregar uma potência máxima de 24 watts a uma carga resistiva. Então, a carga deve absorver no máximo, dissipar no máximo 24 watts. Nós queremos saber primeiro o valor ôhmico mínimo dessa carga. Qual o valor mínimo dessa resistência? Qual vai ser a corrente máxima no circuito? Aí são os triângulos de potência que nós podemos utilizar. Para o cálculo da resistência mínima, nós usaremos a equação U ao quadrado dividido por P máximo. Observe, P máximo está no denominador da fração e por isso levará a um valor mínimo, R mínimo. 12 ao quadrado sobre 24 e temos 6 ohms. A menor resistência que você pode ligar numa fonte de 12 volts para obter 24 watts é 6 ohms. A corrente máxima vai ser U dividido por R mínimo. Agora, R mínimo está no denominador, vai levar um valor máximo. 12 sobre 6, 2 amperes. Então, a corrente vai ser máxima de 2 amperes. Nós esperamos que essa fonte seja capaz de suprir essa corrente para resistência de carga. Só para conferir, U vezes I, conferindo 24 watts de potência. Aí nós temos o circuito, uma fonte de tensão I, a corrente máxima de 2 amperes, uma resistência mínima de 6 ohms e a potência então sendo de 24 watts. Veja, a potência 24 watts está associada a uma corrente máxima de 2 amperes. Nós podemos fazer isso também multiplicando 12 volts, que é a tensão da bateria, por 2 amperes, que é a corrente suprida pela bateria. 12 vezes 2, U vezes I, 24 watts, que é a potência que está sendo entregue para a resistência. Na prática, jamais obtemos 100% de eficiência. No próximo exemplo, nós temos uma fonte U de 12 volts, que vai ser ligada à resistência de 6 ohms. Vamos determinar a potência transferida ou dissipada para a resistência. Aí estão os triângulos de potência que nós podemos usar. Solução: P. O 2 sobre R é o triângulo de potência da direita, 12 ao quadrado sobre 6, e nós temos 24 watts. A solução mais demorada é você calcular a corrente que percorre o circuito, que é a tensão sobre resistência, 2 amperes, e depois utilizar, por exemplo, R ao quadrado. De novo, 24 watts. Então, você vê que a bateria de 2 volts fornece 2 amperes. 24 watts. A resistência de 6 ohms é percorrida por uma corrente de 2 amperes, também 24 watts. Nós estamos considerando 100% de eficiência. Não acontece jamais na prática. Nunca obtemos 100% de eficiência em um circuito, uma transferência de potência de uma fonte para uma carga. Aí está o nosso circuito, a fonte de tensão U, que é a nossa resistência de carga, percorrido por 2 amperes, 12 volts, 24 watts de potência. Nessa tabela, colocamos diversos valores de resistência, considerando que a tensão disponível é 12 volts. Na prática, se você começa a puxar mais corrente do que a fonte consegue fornecer, essa tensão começa a baixar. Então, nós estamos considerando que nós temos uma tensão disponível de 12 volts para qualquer dos valores de corrente mostrados aí nessa coluna do meio, corrente A, desde 120 miliamperes, o menor valor, embaixo, até 12 amperes, primeira linha. Então, o que nós estamos observando? Conforme a resistência de carga aumenta, de 1 até 100 ohms, a nossa corrente diminui. Isso é razoável. U igual a R vezes I. Se o R está aumentando, o I está diminuindo. A terceira coluna é a potência. Observe que se uma fonte de 12 volts conseguir fornecer 12 amperes, isso equivale a uma potência de 144 watts. Na prática, nós não podemos transferir 100% dessa potência. Estamos inicialmente supondo circuitos teóricos. Depois vamos começar a botar perdas. Logo já vamos entrar com as perdas de cabo. Qual seria, então, o valor para 24 watts? Veja aí agora.
agora. Nós calculamos. A menor resistência que você pode colocar é 6 ohms. Menos que 6 ohms, observe na linha para cima, vai ser mais de 24 watts. Mas nós vamos puxar mais corrente, 6 amperes. Se a nossa fonte de tensão de 12 volts fornece no máximo 2 amperes, nós estamos limitados à potência de 24 watts. Observe que aumentando o valor da resistência, por exemplo, 12 ohms, a corrente agora é metade, ou igual a R, e nós temos 12 watts sobre um resistor de 12 ohms. Se agora nós aumentamos para 20 ohms, temos 600 miliamperes e 7,2 watts. Se agora colocamos carregando 12 volts com 100 ohms, a corrente é de 120 miliamperes e apenas 1,44 watts. Quando você está trabalhando com circuitos eletrônicos, placa, em princípio, potências de 10, 15 watts já são valores bem consideráveis. Dificilmente você vai achar isso em um equipamento portátil. Para o nosso terceiro exemplo, nós temos agora uma resistência de 20 ohms, então a resistência é constante e ela vai ser submetida a correntes que variam de um mínimo de 120 miliamperes a um máximo de 2,5 amperes. Essa é uma condição muito interessante. A resistência é constante, mas você quer variar a corrente nessa resistência em uma certa faixa. No nosso exemplo, vai um valor mínimo de 120 miliamperes a um valor máximo de 2,5 amperes. Queremos saber como varia a potência sobre essa resistência. A está o termo de potência, PR ao quadrado, a potência mínima, R vezes mínimo. Veja que R é constante, 20 ohms, mas a potência mínima, 120 miliamperes, ou 0,12 amperes. E aí nós temos 288 miliwatts. Agora, a potência máxima vai ser R vezes I máxima. R constante, 20 ohms, só que a corrente máxima agora, dado no exemplo, é 2,5 amperes. Fazendo a conta, temos 125 watts. Aí está o nosso circuito. A fonte de tensão precisa variar entre 2,4 volts até 50 volts. Como é que nós fazemos essa conta? R vezes I. E mínimo 120 miliamperes e máximo 2,5 amperes. Nós precisamos que a fonte consiga fornecer 2,5 amperes e também chegue até 50 volts sobre uma carga constante de 20 ohms. Essa carga ela vai ter que dissipar potência de 125 watts, uma potência extremamente grande para um resistor, talvez para uma carga, uma lâmpada pequena, e 280 miliwatts. Sim, 250 miliwatts, meio watt, 2 watts, você acha facilmente resistores que suportam essa potência. A partir de 15, 20, 50 watts já vai ser um pouco mais difícil. Você vai ter que botar resistor em paralelo ou dissipador de calor nele. Então veja, a nossa fonte tem que variar de 2,4 a 50 volts para que nós possamos injetar entre 120 miliamperes e 2,5 amperes em uma carga de 20 ohms, o que vai levar a potência de 288 miliwatts até 125 watts. No próximo exemplo, temos agora uma carga variável, que é o mais comum. A resistência variando entre 20 ohms a 200 ohms. Uma década, o valor maior é 10 vezes maior do que o valor menor. E ela tem que ser percorrida por uma corrente constante. Sim, na prática, nós estaríamos projetando uma fonte de corrente constante. Você encontra aqui no canal vídeos que ensinam como fazer fontes de corrente constante. Uma fonte de corrente constante 30 mA é extremamente fácil de fazer com baixo custo. Vamos determinar agora quanto que vai variar a potência sobre essa resistência. Então vamos começar com a potência mínima, vai ser em função do R mínimo. Qual o valor de R mínimo? 20 ohms. E qual o valor da corrente? A corrente é constante, 30 mA ou 0,03 amperes. Então 20 vezes 0,03 ao quadrado e temos 18 miliwatts. Potência bem baixa. A potência mais alta agora é a resistência máxima, 200 ohms. A corrente em azul é constante, 30 mA. E encontramos 180 miliwatts. A potência na carga vai variar entre 18 miliwatts a 180 miliwatts, porque a corrente é constante. E a fonte tem que variar entre 0,6 e 6 volts. Como é que nós calculamos isso? U igual a R vezes I. Eu tenho a resistência 20 ohms e 30 mA. Faço a conta, 0,6 volts. Eu tenho agora 200 ohms e 30 mA. Faço a conta, 6 volts. E a potência variando, como mostrado,
entre 18 mW e 180 mW. Aí está o nosso circuito, uma fonte variando, a tensão está variando de 0,6 volts até 6 volts. É um modelo um pouco mais teórico, pode ser feito? Sim, pode, perfeitamente, mas seria mais fácil você fazer uma fonte de corrente constante. Aí está a corrente constante de 30 mA e a resistência de carga variando entre 20 ohms e 200 ohms. E a potência variando de 18 mW até 180 mW. No próximo exemplo, nós temos um segmento de cabo com 1,5 milímetros quadrados, tão comum se encontrar em instalações elétricas residenciais, e 12 metros de comprimento. Ele é percorrido pela corrente máxima especificada nessa tabela mostrada. Nós queremos saber qual é a potência no cabo para a corrente contínua em 20 graus Celsius. Identificamos o cabo de 1,5 milímetro quadrado, seção em milímetro quadrado, 1,5. Depois nós procuramos aonde está RCC, que é resistência à corrente contínua em 20 graus. Encontramos 13,3 ohms por quilômetro. Aí está a coluna de ohms por quilômetro. E aí está a capacidade máxima de condução de corrente. Para um cabo de 1,5 milímetro quadrado, a resistência a 20 graus para a corrente contínua é de 13,3 ohms para cada quilômetro de cabo. Já a capacidade máxima de condução de corrente é de 17,5 amperes. Entendeu? Porque você usa 1,5 milímetro quadrado para tomadas até 10 amperes? Da tabela, nós vimos então isso. A resistência característica do cabo é de 13,3 ohm por quilômetro e a corrente máxima 17,5 amperes. Um segmento de 12 metros desse cabo vai ser 12 vezes a resistência característica, 1000, porque são 1000 metros, passamos de quilômetro para metro, e obtemos 159,6 miliohm, ou 0,1596 ohms. A potência no cabo é RE ao quadrado, a resistência do cabo vezes a corrente de circuito. Nós sabemos que a corrente é máxima, 17,5 amperes, vezes a resistência, 0,1596, e encontramos que a potência dissipada no cabo é de 48,8775 watts, quase 49 watts. Também poderíamos ter calculado primeiro a tensão no cabo e com a tensão no cabo e a corrente calcular a potência. O mesmo valor, 48,8775 watts. Apenas estamos usando duas maneiras de calcular. Você então está jogando fora no cabo, na forma de calor, cerca de 49 watts, mais do que uma lâmpada de LED utilizada em iluminação. No próximo exemplo, nós temos uma fonte de 6,3 volts que consegue fornecer 50 amperes. 6,3 volts e consegue fornecer 50 amperes. Uma resistência de 200,4 miliohms, muito baixa, é ligada a essa fonte por um cabo com 20 metros de comprimento total. Cabo 1,5 milímetro quadrado de seção reta, conforme mostrado na tabela a seguir. Nós queremos saber a potência dissipada na carga e a potência dissipada no cabo. Então, estamos trabalhando com 1,5 milímetros quadrados. A fonte consegue fornecer até 50 amperes, mas o nosso cabo é limitado em 17,5 amperes. Vamos ver como é que isso acontece. Primeiro, nós vamos calcular a resistência do cabo, usando o valor da tabela para 20 metros, e encontramos 266 miliohms. A resistência total do circuito, nós temos duas resistências em série E, resistência do cabo, resistência da carga. Somamos as duas e obtemos 466,4 miliohms, ou 0,4664 ohms. A corrente pela lei de Ohm é dada por I do circuito, que é U, que é a tensão, 6,3 volts, dividido pela resistência total do circuito, totalizando 13,5 amperes abaixo do valor máximo de corrente do cabo. Então, estamos tranquilos em relação à corrente. A potência dissipada na carga, P, R ao quadrado, é de 36,57 watts. Então, o que você transfere na carga, o que é importante, 36,57 watts. A potência no cabo, R ao quadrado, 48,54 watts. Nós até agora estivemos desprezando as perdas no cabo. Será que é sempre possível fazer isso? Não, não é possível, porque o cabo nessa condição está dissipando mais potência do que a carga. Na carga você tem cerca de 37 watts e no cabo mais de 48 watts sendo dissipados. Você está perdendo potência na forma de calor. Você está aquecendo o cabo literalmente. Então você vai continuar desprezando a resistência dos cabos? Não, você agora tem que ver se a resistência do cabo é muito menor que a resistência da carga. Você pode até não considerar, mas sempre faça a conta. Estabeleça um critério de aceitação. Quanto você aceita perder
1%, 2%, é esse valor que você tem que trabalhar. Vejamos agora alguns exemplos de fontes de corrente contínua. As fontes que vão fornecer a nossa tensão e corrente e a potência para os nossos circuitos. Nós já mostramos essa fonte em vídeos anteriores, uma bateria recarregável, saída nominal de 12 volts, corrente contínua, 7 ampere-hora. Agora, com esse dado, a gente pode calcular como carregar, né? Como descarregar essa bateria. É uma bateria selada, tipo chumbo ácido. Utilizada também, já foi utilizada em motocicletas ou chamados no breaks, né? Fontes sem interrupção. Essa é outro tipo de bateria conhecida, uma bateria recarregável, tipo A, tem uma tensão de 1,2 volts nominais, está escrito na bateria, e uma corrente de 2,5 ampere-hora. Também com isso a gente pode calcular como carregar e descarregá-la. Você vê que todos esses dados estão escritos no corpo da bateria, inclusive o tipo de tecnologia que ela utiliza. Aí está o terminal positivo, aí está o terminal negativo. Aí temos um outro tipo de bateria, muito utilizado em alguns multímetros digitais, a bateria 9 volts, não recarregável, jamais deve ser descartada no fogo, com qualquer bateria, jamais colocar no fogo, risco de explosão, e jamais deve ser curto-circuitada, então limite a corrente que ela vai fornecer. Aí está o terminal positivo, terminal negativo. Toda bateria ou pilha real apresenta uma resistência interna, intrínseca ao processo de fabricação. Bateria de carro, sim, todas elas têm. Quando uma corrente é drenada da bateria, ocorre uma perda de potência nessa resistência interna da bateria, que é manifestada na forma de calor. A bateria esquenta. Não, você não vai abrir a bateria e achar uma resistência lá dentro. Toda a bateria, todo o processo químico, toda a forma como é gerada a energia, você vai ter uma fonte de tensão ideal e perdas na forma de uma resistência. Essa resistência de perda é um modelo que nós utilizamos. Como já foi dito várias vezes, não existe fonte no mundo real com 100% de eficiência. Toda bateria aquece-se quando fornece energia. É um problema. Dissipação de potência pode ser um grande problema no mundo real. Toda fonte real também vai apresentar um determinado limite máximo de energia que ela pode passar, ou seja, pela corrente máxima, com a tensão nominal, até onde você aceita que haja uma queda de tensão na fonte para um certo regime de trabalho. Você que define. O ciclo de utilização de uma bateria, de uma pilha, é o fator principal para a vida útil dessa bateria, especialmente se for recarregável. Trate bem suas baterias, que elas vão durar muito mais tempo. Baterias recarregáveis apresentam um limite mínimo de tensão para permitir uma nova recarga. A grande maioria é assim. Algumas tecnologias conseguem reduzir um pouco esse problema. Consulte as informações do fabricante para saber o procedimento de carga e descarga de uma bateria recarregável. Estamos falando de baterias com vários tipos de tecnologia. Nós temos desde as antigas baterias de automóvel, chumbo ácido, até as baterias utilizadas em carros elétricos, até as baterias do seu celular, até do notebook com o qual eu gravo esse vídeo. A energia armazenada disponível em uma simples bateria de 1,2 volts pode te surpreender. Ela é bem maior do que você provavelmente imagina. Fizemos agora algumas considerações sobre os assuntos abordados. Primeiro, quando apresentamos inicialmente um assunto, pode ser didático fazermos algumas simplificações. Na área elétrica, isso vai se materializar quando nós vamos desprezar inicialmente a resistência de condutores ou contatos do circuito. Com o passar do tempo, conforme vai aumentando o domínio do assunto e a compreensão dos processos, nós vamos retirar essa simplificação e vamos considerar todas essas perdas. A área elétrica está em uma luta constante e ininterrupta para a redução nas perdas do sistema. Nos exemplos anteriores, verificamos que até podemos desprezar com cuidado a resistência dos condutores, desde que essa resistência seja menor, bem menor que a resistência de carga considerada. Dependendo do nosso equipamento, nós temos que ver se essas perdas são aceitáveis, o que pode ser feito para diminuí-las. Como recomendação, fica a dica: faça a conta, estabeleça o limite e aí então decida. E boa sorte com as aproximações. O que nós vamos ver no próximo vídeo? Medindo tensões contínuas. Nós vamos aplicar uma carga em uma fonte. O que acontece? Quando nós medimos, nós temos o valor real do que estamos medindo? Nós podemos confiar na medida? Até lá! Obrigado por ter assistido a este vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.